Olá, miradeiras e miradeiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Mais uma aula desse curso Mira no Básico para tirar vocês da falta de conhecimento, provendo conhecimento de qualidade por um profissional de investimentos, CNPI. Eu, Eduardo Mira, professor Mira, para você que não me conhece, vou passar com vocês, caminhar com vocês por essa rota do conhecimento. E hoje temos a nossa aula de previdência privada e tem muita coisa interessante sobre previdência privada que vocês precisam descobrir. Tem coisas que fazem de fato a previdência vale a pena, só que a maioria das coisas que falam para vocês faz com que a previdência não vale a pena, entendeu? Esse é o grande problema. A previdência é um produto muito interessante que é explorado, vendido, informado para as pessoas de uma forma muito ruim. Não se fala da previdência, não se mostra a previdência da maneira correta. E aí acaba sendo um produto que não entrega aos clientes aquilo que deveria, aquilo que poderia, justamente porque não se mostra aquilo que é de mais interessante na previdência privada. Eu sei disso porque eu comercializei muito previdência privada quando estava no Banco do Brasil e eu sei exatamente aquilo que é interessante e o que não é interessante. A maioria acaba vendendo previdência privada como um investimento que vai lucrar, que não sei o que não sei o que lá. E os grandes benefícios da previdência não são a lucratividade, nem algumas outras coisas, a diversificação, nada disso. Benefícios da previdência privada são 3 benefícios, eu vou falar disso ao longo da aula, mas é a ausência de come-cotas, é o benefício sucessório, porque não entra em inventário, e o benefício fiscal, por conta da redução do imposto de renda. Mas, na verdade, uma coisa que ninguém fala é que dá para ser um investimento até isento de imposto de renda. Na verdade, não é bem isento, mas é como se fosse, porque você paga, depois recebe de volta, mas isso ninguém sabe, isso ninguém fala. Eu falo porque eu conheço ali os detalhes e eu vou ensinar isso tudo para vocês na aula de hoje, tá? Mas vamos lá. Previdência privada. Vamos falar da nossa querida Previdência. A gente tem, de um lado, a Previdência Pública, que é o INSS, onde você tem uma contribuição obrigatória quando é assalariado, tem carteira assinada, e ele te dá alguns benefícios, como auxílio-doença, seguro-desemprego, salário-maternidade, pensão por morte. Então, existem ali benefícios que você tem na Previdência Pública. Por outro lado, a gente tem um instrumento chamado previdência privada. Por quê? Porque não é provida, não é criada, não é disponibilizada pelo governo. Você tem instituições privadas que disponibilizam os planos de previdência. Lá no plano de previdência, por que existe o plano de previdência? Todo mundo sabe que não dá para confiar no INSS. Você contribui a vida inteira para chegar lá na época de se aposentar, acabar ganhando um salário mínimo, mesmo que você tenha contribuído valores mais altos. Para ganhar mais do que isso, você tem que contribuir mais e mais e mais. No final das contas, essa conta nunca fecha, né? Você contribui um caminhão de dinheiro para ganhar sei lá, uma bicicleta. É um caminhão que você botou e aí você sai com patinete. No final das contas, é isso. E a previdência privada, ela vem para ajudar você a construir um futuro. E eu sei que vocês vão pensar assim, poxa, Mira, você está falando de previdência privada, mas você sempre falou para comprar ações para o longo prazo, para fazer não sei o que lá. Por que agora você está falando de previdência privada? Você se vendeu ao sistema? Galera, eu conheço todos os produtos de investimento. E existem maneiras de você conseguir extrair desses produtos de investimento resultados que fazem sentido, ou se beneficiar de características específicas que fazem muito sentido você ter o determinado produto. E é isso que eu vou mostrar para vocês. A previdência pela previdência, por ter, não faz nenhum sentido. Vai lá, compra ação e beleza, compra um fundo imobiliário, vive de renda. Mas você consegue fazer outras coisas, que é o que eu vou ensinar para vocês,
Que aí tem o pulo do gato para você, opa, peraí, vai ser interessante. Isso faz sentido você pensar numa previdência privada, tá? Características da previdência privada, você tem ali um prazo determinado, um prazo razoável, o aporte é variado, você vai aportar quando e como você quiser. Você pode, inclusive, botar o dinheiro uma única vez e deixar lá. Como você também pode colocar o dinheiro todos os meses. Você que escolhe. Tem possibilidade de resgate, ou num prazo determinado, ou também a qualquer momento você pode resgatar. Você pode fazer uma coisa chamada portabilidade. E aí, se você tem aquela previdência lá no bancão, aquela previdência ruim, a Alessandra Colonese, que está aqui no chat, inclusive, é especialista da Alta em Previdência e consegue te ajudar a fazer a portabilidade, trazendo a sua previdência ruim para a Alten, e aí você consegue distribuir em vários fundos, não só uma, você pode escolher vários para ter uma carteira diversificada, tudo em previdência, melhorando muito o resultado e atingindo seus objetivos. Mais importante não é o resultado, mais importante é o seu objetivo e que aquele investimento esteja alinhado com o seu objetivo. Mais importante do que tudo, benefício fiscal e sucessão patrimonial. Duas características muito fortes da Previdência e que justificam o investimento em previdência privada. É isso aí que vai justificar. É isso aí que vai fazer sentido. Se você não pensar em benefício fiscal, ou seja, redução do imposto de renda, ou sucessão patrimonial, que é você deixar o patrimônio para os seus herdeiros sem que passe por inventário, seja uma sucessão direta, vai deixar ali o dinheiro diretamente. Se não for isso, então não faz sentido você pensar em previdência privada, tá? Então, tem algumas coisas ali que fazem sentido. E isso aí você não tem nas ações dos fundos imobiliários, esse benefício fiscal e essa sucessão patrimonial, você não tem nenhum outro investimento, só na previdência privada. Então, é usar aquilo que tem de diferente e exclusivo na previdência a seu favor, que é o que a maioria não faz. Você só vê lá o gerente, eu sei porque eu fui gerente de banco, o pessoal lá nem sabe direito como é que funciona, alguns sabem mais, outros sabem menos, estão preocupados em empurrar o produto para bater meta. E às vezes é até um produto legal, bom, oferecido para o cliente que não precisa dele. E aí você transforma uma coisa boa em uma coisa ruim. É o que a gente acaba vendo todos os dias, tá? Vamos entender um pouquinho mais. Na Previdência, a gente tem os tipos de entidades, as entidades abertas e as entidades fechadas. O que é um plano aberto e um plano fechado? As entidades abertas são aquelas organizações que operam a previdência privada e oferecem ao público em geral. São os bancos, as corretoras, as gestoras, as instituições que deixam aberto a todo mundo. E, por outro lado, eu tenho as previdências fechadas. Essas são planos exclusivos para grupos determinados. Por exemplo, o plano de previdência da empresa que, de repente, você trabalha. Eu tinha um plano de previdência no Banco do Brasil, a Previ, eu contribuía, o Banco do Brasil botava o mesmo valor que eu colocava, só que na hora de sair eu descobri que foi uma furada, não valeu nem um pouquinho a pena o plano de previdência. Por quê? Porque na hora que eu pedi demissão, tudo que o banco colocou ficou para lá. Era muito mais interessante eu ter feito outro tipo de investimento por conta própria, porque todo o dinheiro que o banco colocou ficou para ele, não ficou para mim, então não adiantou nada colocar o mesmo valor. E aí tem muita gente que me pergunta essa questão: vale a pena, não vale a pena, porque eu tenho o banco lá vai colocar e coisa e tal. Então, o banco não, a empresa vai colocar, então tem que ficar de olho para ver se de fato vale a pena. A regra de saída é muito importante nesses casos para saber se vale ou não a pena, tá? A previdência em um fundo Tesouro Selic é uma boa opção? Não, Graça, não é. Porque o que acontece? Se você pegar ali o investimento no próprio Tesouro Selic, você já vai ter o resultado. Então, para que isso? Não vai fazer muito sentido. Mira, mas tem os outros benefícios. Sim, só que aí você pode também buscar um fundo que tem
um resultado melhor. Não pode ser diretamente, não vale a pena ser diretamente o que está no o que é o Tesouro Selic. Então, não faz muito sentido, tá? Deixa eu ver a Juliana. Professor, eu tenho previdência pública, pois sou CLT, vou mudar para PJ, devo continuar com a contribuição do INSS ou melhor investir em uma privada? Depende, Juliana. Se você tem algum seguro, porque a previdência pública ela tem algumas vantagens. Lembra que eu falei? Auxílio doença, salário maternidade. Tem algumas coisas, não é grande coisa, mas tem. De repente você tem um seguro que cubra essas coisas, beleza. Como PJ, você vai ganhar mais do que como CLT. Não vai ter uma série de descontos e contribuições, seu salário vai ser maior. Então, se você tem ali um segurinho de vida que cobre esses benefícios que o INSS dá, vale sim a pena você investir diretamente numa previdência privada, que vai te dar uma série de benefícios também. E aí a gente não está pensando diretamente em rentabilidade, embora, óbvio, que rentabilidade seja muito importante, mas a gente está pensando nos benefícios que você tem numa previdência pública, ter também na previdência privada e também ter uma alta rentabilidade, coisa que você não tem na previdência pública. Então, vale a pena fazer? Vale sim, e eu deixaria de pagar o INSS se eu tivesse um outro benefício de por exemplo, um segurinho de vida que cobrisse essas coisas de doença. De repente, não precisa nem ser um seguro de vida, pode ser um seguro de renda. Porque se a renda acabasse, ficar doente, alguma coisa do tipo, você tem ali uma cobertura mínima. E aí eu acho que vale a pena se você tiver essa proteção, e aí todo o restante você direciona para uma previdência privada, tá? Tirei um pouquinho de dúvidas. Então, temos previdência aberta e fechada. Aberta, que qualquer um vai conseguir investir. As fechadas são aquelas exclusivas aos seus associados. Mais o que? Tipos de plano: VGBL e PGBL. Então, eu tenho V de vida. Eu separo assim para ficar mais fácil para vocês gravarem. V de vida e P de pato. Embora a palavra ali embaixo não seja pato, seja plano. O VGBL, ele é o Vida Gerador de Benefício Livre. É isso que está escrito. Qual a grande diferença? O imposto de renda é sobre os rendimentos. O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Ele te permite redução da renda bruta na declaração de imposto de renda, e o IR é sobre o valor total na hora do resgate, sobre o dinheiro que você colocou e sobre o lucro que teve, sobre os dois. Mira, mas por que sobre os dois? Nenhum investimento tem incidência de imposto de renda sobre o valor que você colocou. Por que o PGBL é assim? O PGBL realmente é o único investimento que você paga imposto de renda sobre o dinheiro que você colocou. Se não render nada, você vai pagar imposto de renda na hora que resgatar sobre aquela grana que você colocou. E por que ele é assim? Porque o PGBL ele só faz sentido em uma única ocasião, que é você investir no PGBL para reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda. O que é reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda? Deixa eu pegar aqui, vou abrir o Excel, vou fazer conta com vocês. O VGBL, o V de vida, não te dá direito a reduzir o imposto de renda. Então, essencialmente, a maioria dos investimentos vai fazer sentido em VGBL, V de vida. PGBL, P de pato, só deve fazer quem tem consciência do que está fazendo e sabe que vai ter um benefício para reduzir o imposto de renda. Mira, como é que é isso? Pega assim, renda bruta, renda anual. Você tem uma renda anual. Você pode colocar até 12% da sua renda anual no imposto de renda. Vamos dizer que você tenha
uma renda de 100 mil reais. O acumulado do ano, vamos botar 120 mil reais. Ou seja, você ganhou 10 mil reais por mês. E no acumulado de 12 meses, você ganhou 120 mil. Mira, mas tem o 13º. Vamos simplificar a conta para ficar mais fácil. 120 mil reais. Você vai pegar o programa da Receita, ele pega e calcula sobre esse valor aqui quanto você vai pagar de imposto de renda. Pega a parte ali, acho que é uns 30 mil, 28, 32 mil reais é isento, e depois ele vai fazendo os cálculos das outras faixas para saber quanto você tem que pagar de imposto de renda. Ele já olha quanto já foi pago e quanto falta pagar e vai te dizer, ó, você ainda tem que pagar aí 3 mil reais de imposto de renda. Só que o PGBL, você pode investir até 12% da sua renda bruta no PGBL. Então, vou botar aqui, PGBL 12%, para vocês gravarem essa informação. Vou colocar aqui esse vezes 12%, ou seja, se o total da sua renda bruta é 120 mil, o PGBL, você pode investir por ano, no acumulado do ano, R$ 14.400, que é 12% da sua renda bruta. Aí o programa da Receita, na hora que você colocar a informação de que você investiu 14.400, ele vai pegar e fazer assim, ó. Essa pessoa recebeu 120, mas ela botou 14.400. Vou fazer o cálculo do imposto de renda para saber se ela deve ou quanto ela deve em imposto de renda, só da diferença. Então, a sua renda bruta vai passar a ser, para efeitos de cálculo do imposto de renda, não é que você ganhou menos, é para cálculos do imposto de renda, eles vão calcular o imposto em cima de 105.400, tá? Essa é a ideia. É por isso que você faz um PGBL. É para você receber menos. É para você pagar menos e receber menos, não. É para você pagar menos imposto de renda. Se você não vai fazer essas contas, esquece o PGBL, tá? Se você não paga imposto de renda sobre a sua renda, esquece o PGBL. Para você só o VGBL, o V de vida, é que faz sentido, tá? Não o PGBL. O P de pato é só para quem tem esse objetivo de reduzir a base de cálculo. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou fazer o cálculo certinho de uma coisa que eu só vou ter o programa no ano que vem? Você pega o programa do ano anterior e faz uma simulação, tá? E aí, como é que vai ser essa simulação? Você vai pegar aqui o programa do imposto de renda e vai fazer o quê? Vai vir aqui em pagamentos efetuados. Deixa eu botar aqui um retorno fictício. Sei lá, vamos botar um CNPJ aqui qualquer. Nome da fonte pagadora. Vamos botar Mira. Rendimento recebido de pessoa jurídica. Eu botei 120 mil, né? Não, botei aqui, tem um zero a mais, tem 1.200.000. 120 mil no nosso exemplo. Mira, tá pequenininho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver, tá? Aqui, ó. Você vai botar os dados lá, valor lá que você recebeu do ano inteiro, somatório do ano. Vai botar lá a contribuição para a Previdência, vamos, sei lá, 10 mil reais para a Previdência, imposto retido na fonte, sei lá, pagou 24 mil de imposto ao longo do ano. Vai botar lá as informações. 13º salário, 12 mil. Você vai colocando as informações todas lá. Imposto de renda do 13º salário, sei lá, bota R$ 1.200. Eu não sei quanto é que é, não. Você vai botar os valores certos. Eu estou chutando qualquer coisa aqui só para a gente ter informação, tá? Então, você vai colocar ali todos os dados bonitinho. Na verdade, quando você está pegando do ano passado, você já está preenchido, né? Você só vai olhar, pensar assim, tive aumento salarial, não tive?
dá só uma ajustada. O programa já está falando aqui, ó. Deixa eu até mudar aqui para o lado. O programa já está falando aqui, falou, ó, Mira, você tem que pagar R$ 6.000 de imposto de renda, uma alíquota efetiva de 14,96, tá? Não, pagar não, imposto a restituir. Imposto a restituir. Nessa fórmula que eu fiz aqui. Porque esse imposto, eu botei muito imposto retido na fonte, né? Vamos botar um imposto menor aqui. Exagerei. R$ 12.000. Agora está uma coisa mais factível. Você tem que pagar R$ 7.800 de imposto de renda, no desconto por deduções legais, mas ali eu não botei nenhum tipo de dedução, ele não calculou, e no desconto simplificado, R$ 5.900. Beleza, isso é o que você vai ter que pagar. Mas, se você vier aqui em pagamentos efetuados, novo, vai escolher aqui, ó, Previdência, cadê? Plano, Previdência Complementar. Você vai botar o CNPJ lá da empresa, bota Mira Prev. Sei lá, não existe não, tá? Eu estou inventando isso. Não vai achar que tem um plano de previdência do Mira, porque não tem, tá? Não tem. A gente calculou que 12% daquela renda de 120 mil dá 14.400. Então, você vai falar, Mira, vou botar 14.400 ali no meu plano de previdência. E aí você dá OK. Mas você pode ficar testando, falar, putz, 14.400 está legal? E se eu botar 25 mil? Não é melhor? Será que eu não vou reduzir o meu imposto de renda? Ele vai dizer aqui para você. Ele fala, ó, você nem precisou fazer a conta. Você vai falar, ó, e aí você pode botar um valor alto, tá? Para fazer a simulação. Ele vai falar, ó, as deduções relativas à contribuição da Previdência, no conjunto, é até 12%. Isso significa que você botou 120 mil de rendimentos tributáveis, 12% dá 14.400. Se você colocar mais de 14.400, não faz nenhuma diferença. Então, você botou um valor alto ali, e aí ele vai falar, é 14.400. Ah, já sei. Então, até o final do ano, o que você tem que fazer? Você tem que investir 14.400. Qualquer valor acima disso é dinheiro jogado fora. Não é bem jogado fora, mas você vai pagar imposto de renda sobre esse dinheiro sem ter nenhum tipo de benefício. Sem esse valor aqui, ó, vou botar 0. Quanto eu tenho que pagar de imposto de renda? 7.800 ou 5.900. Claro que você vai escolher o mais barato, né, que é o 5.900. Se você colocar aqui 14.400, o imposto de renda caiu para quanto? Para 3.800. De 7 caiu para 3. 7 e pouco para 3.800. Que é melhor do que esses 5.900. Então, você vai pagar menos imposto de renda e o dinheiro continua sendo seu. E aí você vai falar, Mira, mas eu vou pagar imposto de renda sobre esse dinheiro no dia que eu resgatar. Exatamente. Só que aí você vai escolher uma alíquota regressiva, definitiva, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, para que você pague o mínimo e aí faça sentido. Outra coisa importante, tá? Esse pagamento é todo ano. Se você quer reduzir seu imposto de renda daquele ano, você vai colocar dinheiro naquele ano, tá? Não tem essa de você, não, eu fiz ano passado, ano retrasado, mas eu ainda tenho, vai considerar? Não, ele vai considerar o valor do aporte. Aquele que você fez, você já teve benefício naquele ano e acabou. Isso aí não tem mais benefício. Benefício vai ter que fazer um novo aporte para ter um novo benefício no ano seguinte. Tá? Então, recapitulando, você vai abrir a sua declaração de imposto de renda do ano anterior, você vai atualizar aqui o recebimento de pessoa jurídica ou todos os recebimentos que você tenha
tributáveis, aquilo que gera tributação de imposto de renda, aluguel, salário, principalmente aluguel e salário são as coisas mais normais que as pessoas tenham. Prestação de serviço, algumas coisas assim, tudo que é tributável, você joga lá, e aí depois você vem em pagamentos efetuados e simula aqui um valor em previdência para você saber até quanto você pode colocar ali em previdência para reduzir o imposto que você paga. Mira, mas eu não pago imposto de renda, eu recebo. Então você não vai fazer um PGBL. E em caso de falecimento, o PGBL pode ser resgatado pelos herdeiros sem que passe pelo inventário? Exatamente. E o PGBL também. A previdência privada, o dono, ele pode estabelecer os beneficiários, claro que até 50%, assim, o correto é até 50% do patrimônio, ele pode dispor de forma livre e o restante obrigatoriamente para os herdeiros legais, tá? Só tem que ter esse cuidado, porque eu já vi gente que deixou para o porteiro e a família achou um absurdo, só que eu acho que era 100 mil reais, foi a época que eu trabalhava no banco. Só que aquilo ali era uma parcela pequena do patrimônio total e não teve o que fazer. A família entrou na justiça para reaver, mas era menos de 50%. Agora, se a pessoa escolhe deixar para alguém que não é herdeiro legal mais de 50%, aí pode dar problema se o herdeiro reclamar. Ou, por exemplo, deixou tudo para um único herdeiro e os outros herdeiros ficaram sem nada. Isso também dá problema lá na justiça, tá? Pode dar problema lá. Então, só esse adendo. O PGBL e o VGBL, eles não entram em inventário. O beneficiário entra com a documentação da causa-morte, tudo, atestado de óbito, tudo lá, e ocorrendo tudo bonitinho, normalmente ali, um mesinho, a pessoa já recebe o valor que lhe cabe na Previdência, porque você pode ter vários beneficiários. Botei R$1 milhão, deixei 5 beneficiários. Vai 200 mil para cada um deles, vai dividir. A não ser que você determine, 50% vai para esse, 20% vai para esse. Aí, a pessoa que está fazendo o plano é que define quanto que ela quer que vá para cada um deles, tá? Formas de recebimento da Previdência. Você pode receber tudo de uma vez. Você tem uma renda mensal por prazo certo. Pode ter, aí você escolhe, né? O que é uma renda mensal? Eu quero durante 10 anos receber todos os meses. Você pode receber uma renda vitalícia. Enquanto você existir, você vai recebendo ali uma renda todo mês. Você pode receber uma renda mensal temporária. Mira, qual a diferença da renda mensal por prazo certo por uma renda temporária? Os prazos são diferentes e os motivos de recebimento são diferentes, tá? Você pode escolher ali, enquanto eu estiver doente, não sei o quê, é um período que você pode estar doente, você vai receber aquilo ali, depois para de receber. No prazo certo, você escolhe assim, sei lá, 5 anos, 10 anos. Está definido. São motivos diferentes e prazos, duração diferente. Mas isso está tudo escrito lá dentro da SUSEP, tem as características e dentro do plano também. Outra opção é a renda mensal vitalícia. Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. No mínimo, tantos anos vai ser recebido, tá? Mas a ideia ali é uma renda para o resto da vida. Só que se você morrer logo, então tem um prazo mínimo garantido. Renda mensal vitalícia, olha que bacana, reversível a um beneficiário. Então, se você morre, o beneficiário continua recebendo. Olha que bacana. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Aí eu vou explicar para vocês o porquê do mais ou menos. Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos dependentes menores. Fala, caramba, vai para o cônjuge e para os dependentes menores. Fala, caramba, isso é quase que uma aposentadoria vitalícia, dessa que passa aí de pai para filho, que às vezes a gente vê essas maluquices aí. O que acontece? Quanto maior o prazo de recebimento da renda que você vai escolher, menor vai ser essa renda. O que o plano de previdência faz? Ele pega o seu dinheiro, junta esse dinheiro todo, e aí, se você escolhe receber uma renda, o que ele faz? Ele fala assim,
vou te pagar essa renda. Só que essa renda vai ser pequenininho. Então, eu particularmente acho que não vale a pena receber renda de plano de previdência. Eu acho que faz mais sentido você receber tudo de uma vez, num prazo determinado, lá na frente, e aí você pega essa grana, investe toda em renda variável, comprando ações e fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque aí você vai ter o dinheiro investido mais os dividendos que eles vão pagar. Porque aqui, quando você escolhe algum tipo de pagamento como esse, você abre mão do dinheiro investido para ficar apenas com a renda. Você tem a renda, mas o dinheiro que está investido, ele passa a ser do banco, da corretora, do agente lá de previdência privada e vai fazer o quê? Esse agente vai investir o dinheiro para te pagar os rendimentos, tá? Eu acho mais fácil você receber o dinheiro no final, você cria essa carteira de investimento e vai receber os dividendos e continuar com o dinheiro investido. E aí vocês vão perguntar, Mira, mas não é mais fácil eu já investir diretamente agora em ações e fundos imobiliários para já ir recebendo essa renda? A previdência vale a pena, eu vou repetir o que eu falei no início, a previdência vale a pena se você se aproveitar dos benefícios que ela te permite. Por exemplo, o PGBL para reduzir o teu imposto de renda, por exemplo, reduzir a alíquota do imposto de renda para 10%. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês aqui e aí sim faz sentido um plano de previdência. Ou se você já tem, isso é para quem vai fazer. Se você já tem, a ideia faz a portabilidade, dá uma melhorada nisso aí para ficar mais interessante para você, tá? Porque, infelizmente, se você tem previdência em bancão, 99% de chance de ter sido feito de uma forma ruim, tá? Porque o negócio da galera lá é empurrar, empurrar, empurrar. Mesmo para cliente alta renda, tá? Eu sou cliente alta renda e eu já conversei com os maiores especialistas lá que o pessoal disponibilizou e eu sabia mais do que todos eles. Falaram assim, não, nós temos uma carteira aqui, você já viu nossa carteira? Eu olhei e falei, poxa, então eu vou mostrar a minha carteira para vocês, carteira de R$ 50 que eu faço lá na Me Poupe, que dá o dobro do resultado de vocês. Abandona de vocês e começa a seguir a minha, porque o resultado que vocês estão mostrando aí é muito ruim. Tá? Então, é muito natural que no bancão você tenha planos oferecidos ruins. Por que, que o plano de previdência no bancão ele é ruim? Porque ele tem muita gente, e é muita gente colocando dinheiro, e aí é muito dinheiro para administrar, e é tanto dinheiro que ele acaba colocando tudo lá no Tesouro Direto, porque é o único lugar que dá para colocar dezenas e centenas de bilhões. Só lá que eles vão conseguir alocar tanto dinheiro. E aí eles acabam colocando lá. E isso você mesmo pode fazer, você não precisa do plano de previdência para botar dinheiro no Tesouro Direto. Por isso que os planos fora dos bancões, eles são mais interessantes, porque eles são menores, o gestor tem mais velocidade na alocação do capital e consegue dar um retorno melhor, tá bom? Quando essas informações são definidas, elas são definidas, que é o que está perguntando aqui, Tiago. A Alessandra até já respondeu. Essas formas de recebimento são definidas. É na hora que você faz o plano, você escolhe como você pretende receber. A Alessandra até colocou aqui, ou no momento da portabilidade. Então, se você tem ali condições que, de repente, você não... Putz, caramba, agora eu estou aprendendo Previdência com Mira, você consegue fazer a portabilidade, mudar as características do plano, escolher algo que faz mais sentido para você, tá? Você consegue fazer isso. A Alessandra Colonese, essa que está aqui embaixo, é analista CNPI, é especialista em investimento CEA e especialista em previdência da Alten, ajuda vocês nesse processo de portabilidade ou de escolha dos investimentos. Podem procurar ela. Já sei que vai todo mundo procurar ela amanhã lá no Telegram da Alten. O link do grupo do Telegram está aqui na descrição. Ela vai ficar enlouquecida, mas eu confio demais no trabalho dela, por isso que eu recomendo, tá? Então, vocês já entenderam quando vocês vão receber o valor de volta e quando vale a pena ou não. Eu acho que só vale a pena o pagamento único para você pegar o dinheiro e depois investir em geração de renda passiva. Coberturas do plano de previdência.
Você pode ter, pode, e aí você escolhe se você quer ter ou não. Pecúlio por morte, pecúlio por invalidez. Ah, sim, um prêmio como um seguro. Vai ter um seguro embutido dentro do plano de previdência, tá? É diferente de morreu, recebeu o dinheiro, tá? É diferente. Aquilo ali vai para o beneficiário. Isso aqui é um seguro dentro do plano. E aí tem o seguro por morte, seguro por invalidez, pensão por prazo certo, pensão aos dependentes menores, pensão ao cônjuge, renda por invalidez. São seguros, coberturas que você pode ter dentro do plano de previdência. E aí, um pedaço do valor que você paga vai para pagar esse seguro, esse pecúlio que você vai escolher para poder ter essas coberturas, tá? Isso quando você está contratando o plano, você pode escolher lá, eu quero botar isso, isso e isso, e aí não vai ser investido todo o dinheiro, um pedacinho vai para essas coberturas e essas proteções. Outras informações sobre planos de previdência, tá? Outras informações importantes. Sucessão livre de inventário. Você escolhe o beneficiário, que é aquilo que eu estava falando, e o dinheiro vai para ele, basta ele apresentar a documentação, o dinheiro vai lá para ele. Taxas. Muito importante falar de taxas, muito, muito, muito importante. Pode ter taxa de performance, tem taxa de administração, também tem taxa de administração igual aos outros fundos, e pode ter taxa de carregamento. O que é a taxa de performance? Aprendemos ontem o que é a taxa de performance. Taxa de performance é assim, ele tem um indicador, lá o gestor tem um indicador, e aí ele vai cobrar se ele superar esse indicador, se ele superar esse benchmark. E aí ele cobra uma taxa de performance, que é aquele prêmio por bom comportamento que eu falei para vocês. A taxa de carregamento é como se fosse uma punição para você deixar o dinheiro lá por mais tempo. Porque o plano de previdência ele foi feito para longo prazo. Não é feito para você investir 1 ano, não é feito para você investir 2 anos, não é feito para você investir 6 meses. A não ser que você esteja fazendo alguma jogada tributária, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Aí vale deixar 1 ano lá, mas aí você tem que pensar, tem que usar das informações que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas de forma normal, natural, não é esse o objetivo. É para 10 anos, pelo menos, o investimento lá em previdência privada, tá? Por isso, taxa de carregamento, e o ideal é que não tenha taxa de carregamento. Hoje em dia, a maioria dos novos fundos não tem. Os antigos, muitos têm, mas hoje em dia não tem. E aí, eu já vou falar 2 coisas ultra importantes. Fundo previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. Por isso que primeiro teve ontem a aula de fundo de investimento, para hoje ter a aula de previdência privada. É por isso. É porque a previdência privada ela é um fundo de investimento. Só que ela é um fundo de investimento com algumas outras características de desconto do imposto de renda, de sucessão patrimonial, principalmente, tá? Mas a composição é exatamente igual de um fundo de investimento normal. Tanto que tem muitos gestores que eles fazem os fundos normais e fazem um fundo de previdência igualzinho. E aí o que vai mudar? Só a tributação mesmo, os benefícios que a previdência tem, que um fundo não tem. Eu falei que eram 2 coisas, né? A segunda é, se o plano de previdência é para você deixar pelo menos uns 10 anos, que é para deixar lá, ele é feito para isso, por que que você não vai escolher um plano de previdência voltado à renda variável? Já que a renda variável, se o gestor não for muito ruim, se ele for bom ou muito bom, no longo prazo ela dá um retorno muito melhor. Então, é natural que você vai investir o plano de previdência em renda variável. Por que é natural que você vai fazer isso? Porque você vai deixar o dinheiro lá pelo menos uns 10 anos. Se você vai deixar esse período inteiro, faz muito mais sentido investir em renda variável. Então,
para mim, faz total sentido que os planos de previdência sejam direcionados à renda variável. E aí você vai lá no bancão, tá tudo em tesouro direto, tá? Mesmo pensando em 20, 30 anos, tá lá em tesouro direto, tá? Os planos de previdência, eles também não têm vencimento. Como assim não tem vencimento? Ele vai ficar lá. Você escolhe quando quer receber o dinheiro. Mas o plano, se você botar lá, eu quero receber esse dinheiro com 100 anos, ou daqui a 100 anos, o dinheiro vai ficar lá. Você não vai receber, porque você não vai durar mais 100 anos, né? A gente vai, daqui a 100 anos, a gente não vai estar vivo. Nenhum de nós que está assistindo a live, que todo mundo aqui já deve ter mais de 20 anos, pelo menos, e acho que ninguém vai durar 120, 130 anos. Tá? Eu que já estou com 43, não vou durar 143 anos. Isso aí eu tenho consciência disso. Mas você pode colocar um prazo gigantesco, o dinheiro vai ficar lá aplicado até o vencimento ou até você morrer e os beneficiários resgatarem. Tá? Por isso, eu acho que o plano de previdência tem que ser em renda variável e ele tem que ficar lá pelo menos uns 10 anos. A não ser que você vai fazer uma jogada que daqui a pouco eu vou ensinar para vocês. Outra característica do plano de previdência, ele não possui come-cotas. Aí a gente tem uma diferença significativa para o fundo de investimento normal e que, de repente, te faz pensar em investir em um plano de previdência. Além do benefício fiscal, a sucessão patrimonial, a inexistência de come-cotas, mesmo para fundos de renda fixa. Aí já começou a ficar, opa, peraí, já que você quer investir em fundo para ter um retorno, a diversificação, não esquentar a cabeça, você pode escolher um plano de previdência privada, porque ele não tem come-cotas, bacana, tá? O come-cotas ele só existe em fundo de renda fixa ou multimercado, tá? Então você pode escolher ali um fundo multimercado, de repente, que dá um retorno bacana, mas ficar fora do come-cotas. Essa é uma característica importante. E uma outra que talvez seja mais importante é a portabilidade entre fundos da mesma entidade. Então, você tem um fundo que você acha que, putz, esse fundo não está muito bom. Dentro lá de onde está, do banco, da corretora, você consegue mudar para outro fundo, desde que você atenda as condições que o banco pode criar. E você também consegue fazer a portabilidade entre instituições diferentes. E aqui nessa portabilidade tem uma característica legal, que eu já até comentei com vocês. Você tem assim, por exemplo, Mira, eu tenho 100 mil reais lá no Banco do Brasil, no Brasil Prev Fix 4, sei lá. Você traz para a Alten, você pode colocar assim, eu quero 25 mil nesse fundo aqui, 25 nesse aqui, 25 nesse aqui, 25 nesse aqui. Você pode fazer uma carteira com vários fundos de previdência, de vários gestores diferentes, ter uma carteira diversificada com aquela mesma previdência que você tem lá na outra instituição. Quando você faz a portabilidade, você pode distribuir. Por quê? Você está fazendo portabilidade de instituições. E aí, dentro da nova instituição, você pode quebrar em vários fundos diferentes, inclusive de gestores completamente diferentes. Você consegue fazer essa quebra aí na portabilidade. Imposto de renda. Como é que funciona? A gente tem duas tabelas. A tabela progressiva, também chamada em alguns lugares como ajustável compensável. Como é que funciona essa tabela? O dinheiro que você recebe do plano de previdência, ele vai entrar na sua declaração como renda. Se for o VGBL, é o lucro. Se for o PGBL, é o valor total. Porque no PGBL, a incidência é sobre o valor total, tá? Ele vai entrar como renda. Isso significa que ele vai somar as suas rendas. Ele vai somar ao seu salário se você escolher a progressiva, ajustável, compensável, tá? O que é isso? Vai ser salário mais Prev.
no recebimento da Previdência. Quando você receber a Previdência, você vai somar todo o seu salário com o valor recebido da Previdência, todas as suas rendas tributáveis, você vai somar, vai botar aquilo na declaração para ver o quanto você tem que pagar. E, às vezes, isso vai fazer com que você pague mais imposto de renda, tá? Por que existe isso? Porque a ideia é que você vai receber essa renda lá na frente, quando você não estiver mais trabalhando. Por isso que, não tem problema somar, porque eu não vou ter mais salário, vou ter só a previdência, e aí, beleza, tá? Se você planeja o recebimento da renda ainda trabalhando, você tem que se preocupar justamente com esse somatório de valores. E provavelmente a tabela progressiva não seja interessante para você. Porque, de repente, você estava lá na alíquota de, acho que de 22% do IR, alguma coisa assim. E aí, quando somou com a Prev, você pulou para a alíquota de 27,5%, que é a alíquota maior hoje do imposto de renda. E aí você aumentou, vai pagar mais imposto porque você passou a receber a Previdência. Não faz nenhum sentido, tá? Outra coisa importante, na hora que você resgata, desconta 15% lá na fonte. Você resgatou a Previdência, vai descontar 15% na fonte, mas lembra que eu falei que a tabela ajustável, progressiva ajustável ou compensável é renda mais Prev. Então significa que desconta 15% na fonte e você vai fazer o devido ajuste. Talvez você tenha que pagar mais, até lá, os 27,5%. Então você pode pagar uma diferença, tá? Tem que tomar muito cuidado quando você faz previdência em bancão, porque eu já vi acontecer algumas vezes do gerente falar: não, tem um investimento aqui no fundo previdenciário, bota aqui nesse fundo de previdência, porque tinha que bater meta. Eu vi acontecer isso, são coisas que eu vi acontecer. E aí o cliente, não, beleza, pode botar nesse fundo previdenciário aí, era uma previdência. Aí o cliente resgatou, era a tabela progressiva, e ele teve que pagar mais imposto de renda, só que o cliente nem sabia, só resgatou dinheiro porque ele achou que era um fundo normal. Esse valor que ele deveria ter pago, ele não pagou, caiu na malha fina, foi pagar imposto com multa, e aí eu vi alguns clientes bem chateados com o banco na época por conta disso. Porque o gerente falou que é um fundo previdenciário, tem que ter muita noção do que você está fazendo para escolher a tabela progressiva, ajustável, compensável, porque você tem que pensar ali que você vai receber esse dinheiro, isso vai se somar à sua renda. E aí você vai falar, Mira, nossa, mas então tem que ter muito cuidado, isso é muito perigoso. Da mesma maneira que você tem que tomar cuidado com isso aqui, você pode usar isso a seu favor, que você tem que pagar 15% no resgate. Já desconta do seu imposto de renda lá na fonte, na hora que você resgatou, já desconta 15%, e você vai botar isso na sua declaração de imposto de renda. Mas, se você não tem nenhuma renda, imagina que você não tem nenhuma renda tributável, você vive de dividendos como eu, ou distribuição de lucro da minha empresa, eu não tenho rendas tributáveis. Eu não tenho nenhuma renda tributável. O que acontece? Se você faz um investimento em VGBL e o lucro que esse VGBL teve for igual ou menor do que 22 mil, por que 22 mil? Porque é o valor anual para você ter isenção. Se o lucro desse VGBL, aí eu vou botar aqui, lucro vai ser menor do que 22 mil, o que vai acontecer? Essa vai ser a única renda tributável que você tem. Você não tem mais nenhuma outra renda. Então, isso só serve para quem não tem renda tributável. Quem é estudante,
quem tem bolsa, que são coisas que são isentas de imposto de renda, quem é criança ou acabou de atingir a maioridade e ainda não trabalha, aí a previdência para a criança faz sentido se você usar essa estratégia. Se você tem um lucro lá que é menor do que 22 mil, o que acontece? Você vai receber, por exemplo, você investiu 100 mil, 100K, K é de quilo, que é de 1.000. E hoje, depois de um ano, tem 120 mil. O que você faz? Se você não tiver nenhuma renda tributável, tá, criatura? Vou repetir isso 300 vezes. Se você não tiver nenhuma renda tributável, esses 20 mil aqui, você vai receber, eles serão tributados em 15% lá na fonte. Você vai colocar isso na sua declaração de imposto de renda e você vai receber de volta esses 15% descontados na fonte. Por quê? Porque eles foram descontados, mas você tem direito à restituição, porque você está dentro da faixa de isenção de imposto de renda, que é até 22.847. Ou seja, você fez um investimento e transformou a Previdência no investimento isento de imposto de renda, porque você não tem nenhum tipo de renda e escolheu a tabela progressiva, ajustável, compensável para fazer a compensação na sua declaração de imposto de renda, desde que você não tenha nenhuma renda tributável, tá? Eu fiz isso com vários clientes, mas só cliente que se encaixava nesse perfil. E antes de fazer, eu falava assim, você é empresário, não sei o quê, conversa com o seu contador, depois você vem conversar comigo. Aí eles conversavam com o contador, via esse planejamento tributário e falavam, caramba, é isso mesmo, está lá dentro da lei, está tudo bonitinho, e fazia isso aí. Mira, mas e se eu investir 500 mil, 500K, e aí teve um lucro de 100 mil? Deixa eu apagar isso aqui. Teve um lucro de 100 mil. Aí você fala, caramba, tem um lucro de 100K. Se você resgatar os 100 mil, vai cair ali naquela alíquota todinha até chegar ao 27,5%. Mas você não precisa resgatar 600, porque isso aqui se soma, né? Você botou 500, com mais 100, tem 600. Então, você teve 20% de lucro. Você pode resgatar 120 mil por ano e você resgata todos os 600 mil, ficando sempre dentro do limite dos 22 mil de isenção, tá? Vai ficar sempre ali dentro daquele limite. Ou você pode resgatar um pouco mais, por exemplo, resgata 33.900, quase 34 mil, e paga só 830 de imposto de renda. Vai ser descontado 15% na fonte, mas depois você tem a restituição e no final das contas você só vai pagar aquilo ali em cima dos 33 mil. Beleza, vai pagar só 7,5% de imposto de renda sobre o investimento. Isso é você fazendo investimento. Mas se você fizer um investimento para os filhos, para as crianças, tem a mesma ideia. Por quê? Porque imagina que você faz investimento para criança, quando chega lá com 18 anos, vai resgatar. E aí, com 18 anos, com 22, com 20, sei lá, você escolheu para o resgate, essa criança, sim, esse adulto, né, esse jovem adulto, né, que era criança, agora é adulto, já está trabalhando, de repente está na faculdade. Normalmente não vai estar trabalhando, vai estar ainda na faculdade e não vai ter renda tributável. E aí vai cair nesse caso. Não tem renda tributável, mora com os pais, vai fazendo a declaração de imposto de renda separada para jogar o lucro do VGBL, da tributação progressiva, ajustável, compensável, como renda, como salário, e aí vai cair dentro da isenção e vai resgatar toda a previdência sem precisar pagar imposto de renda. Na verdade, vai descontar 15% na fonte, mas vai fazer a declaração para receber esse dinheiro de volta. Aí faz total sentido o investimento em previdência privada para crianças. E aí, mais uma vez, como é longo prazo, fundos que tenham ações,
principalmente small caps, como o Trígono, eu acho super bacana. Você vai dar aí 15 anos para crescer, basta o gestor fazer um trabalho bacana que o negócio vai explodir de rentabilizar, porque você está dando muito tempo, tá? VGBL, tabela progressiva, vale a pena para quem tem ou não tem renda, ou tem uma renda muito baixa, porque o lucro vai se somar à renda que você já tem. Mas tem isenção na declaração se fizer a previdência para os filhos? Não, Sara. Previdência, assim, isenção é para fazer PGBL. E aí o PGBL é seu para abater da sua renda, tá? O PGBL para o filho vai abater da previdência das receitas dos filhos, tá? Uma coisa importante que a Minimira Lu Porto está falando, mesmo sendo previdência, você tem que ficar, de olho no fundo, que você pode fazer portabilidade e mudar de fundo. Não tem problema nenhum. Então, vale a pena acompanhar. Como faço isso na alta para bater meu imposto de renda? Tem que fazer um plano PGBL lá e a Ale vai ajudar vocês, tá? Juliana, se o benefício maior é sucessão e redução de R, não entendi o benefício de fazer previdência para os filhos. Melhor não seria investir em ações e fundos imobiliários pensando longo prazo? Juliana, o benefício aqui é que você vai ter todo o lucro isento de imposto de renda. Esse vai ser o grande benefício. E aí, quando tiver 18 anos, essa criança pode resgatar e aí sim passa a investir em ações e fundos imobiliários, não tem problema nenhum. Eu acho que o plano de previdência ele funciona muito bem quando você faz um planejamento de investir e resgatar e transformar ele em geração de renda através de ações e fundos imobiliários. Porque aí você vai se valer de todo o IR, de todos os descontos, de todas as possibilidades, pega o dinheiro e aí sim transforma em renda. Se você não fosse valer desses descontos, dessas possibilidades, aí realmente não faz sentido investir em previdência. Eu não recomendo que as pessoas investam em previdência se você não conseguir usar os benefícios que ela tem. Vai botar o dinheiro lá num negócio ruim porque você não está usando de nada daquilo que ela tem de possibilidade, tá? A aposentadoria entra como renda? Entra como renda. Tem uma parcela da aposentadoria que entra como isento, mas o restante entra como renda, tá? Prof, no caso de um VGBL tabela regressiva. Então, vamos falar de VGBL ou PGBL, mais investimentos com tabela regressiva. Como funciona a tabela regressiva? É simples assim. Ela começa com... Deixa eu apagar isso aqui. Ela começa com 35%. Você vai pagar 35% de imposto sobre o lucro, se for um VGBL, ou sobre tudo, se for um PGBL. Passou 2 anos, 30%. Passou mais 2 anos, 25%. Então, 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos. Aí ele vai para 20%, depois ele vai para 15%, depois ele vai para 10% e chega até os 10%, que é o valor mínimo do imposto de renda. Então, começa com 35%, passou 2 anos, ele cai para 30%. Passou mais 2 anos, cai para 25%. Mais 2 anos, cai para 20%. Mais 2 anos, cai para 15%. Mais 2 anos, cai para 10%. Então, 2, 4, 6, 8, 10 anos, tá? 10 anos, você consegue a alíquota de 10% fixa. Então, você consegue pagar só 10%, ou sobre o lucro, ou sobre o total. Quando você vai escolher
esse tipo de tributação? Primeiro, se você pode deixar o dinheiro 10 anos, porque aí você consegue uma alíquota de 10% que você não tem na renda fixa, você não tem em nenhuma renda fixa esse tipo de alíquota. Se você for, eu vou investir em tesouro direto, deixar o dinheiro lá no IPCA 2045, por exemplo. Se você investir num fundo de previdência privada que investe no, sei lá, em tesouro, embora eu não goste, mas sei lá, investe, você consegue ter uma alíquota menor do que você teria se investisse diretamente no Tesouro Direto, porque você, depois de 10 anos, vai pagar 10% de imposto de renda, onde a renda fixa, o mínimo, são 15%. Então, a tabela regressiva, você vai escolher quando você pode deixar o dinheiro mais de 10 anos e se você tem rendas tributáveis. Se você for deixar o dinheiro bastante tempo lá e não tem nenhum tipo de renda tributável, aí você pode usar essa jogada que eu falei antes, tá? De botar lá na progressiva para poder deixar lá como isento, todo o lucro como isento para não pagar imposto de renda. Mas se você tem rendas tributáveis, tem um patrimônio mais significativo, mais fácil você colocar em uma tabela regressiva para pagar 10% de imposto de renda. Lembrando que, se for renda fixa, não tem come-cotas. Os fundos de previdência, eles não têm a isenção, eles não têm a incidência do come-cotas. Então, faz total sentido você investir na Previdência pensando em pagar só 10% do imposto de renda, né, mas deixando durante 10 anos. Tem um detalhe aqui muito importante: 10 anos de cada aporte. Lembrando, como a Lu Porto colocou aqui também, cada aporte é um novo prazo. Vai colocando dinheiro, vai começando a contar a partir dali. Na hora que você resgata tudo, o que vai acontecer? Resgatou tudo, o plano de previdência vai calculando o imposto de renda de cada um dos aportes, desconta o valor referente ao IR de cada aporte para poder depositar líquido na sua conta, tá? Mira, quanto devo aportar por 10 anos para resgatar 7 mil de renda a cada mês após esse prazo? Francisco, depende do resultado que você vai ter no investimento. Não tem como saber. Basicamente é assim: dá para criar uma carteira conservadora que paga 0,5% ao mês. Então, para receber mensalmente R$ 7.000, você precisa de R$ 1.400.000. Então, o seu desafio é aportar durante 10 anos dinheiro suficiente que, somado ao rendimento, se torne R$ 1.400.000 em 10 anos. Tá? Só que aí seria interessante pegar esse rendimento de R$ 7.000 que você quer e corrigir pela inflação. Pensa aí, 4% de inflação por 10 anos, aí você consegue colocar e falar, vou pegar esse valor, inclusive dá para fazer isso na calculadora, quer ver? A gente faz isso na calculadora, na HP 12C, para dizer qual o valor que precisa ter. A HP está aqui. Vamos ligar a nossa HP, aula de matemática financeira. Por isso que a matemática financeira ela é tão importante, porque ela soluciona problemas do cotidiano. Você quer ter 7 mil, mas 7 mil hoje precisam ser quanto lá no futuro? Então, eu tenho o PV, que é o valor atual, que é 7 mil. Eu quero saber o valor futuro, o FV. Daqui a 10 anos, quanto esse valor precisa ser? Então, eu vou colocar 10 anos de prazo. Qual a taxa? Nesse caso, é a inflação. Eu quero corrigir esse valor pela inflação. Vamos botar aqui uma inflação de 4% ao ano. São 10 períodos, 4% ao ano. Então, eu estou trabalhando com o período em anos e com a inflação também em anos. Qual o valor final? O valor final é R$ 10.361. Então,
Se você quiser corrigir os 7 mil que você pensa hoje pela inflação média de 4% ao ano, tem anos que vai ser maior, tem anos que vai ser menor. Lembrando que a partir do ano que vem, a meta, o centro da meta de inflação é 3,25. Então, eu botei 4 aqui já com alguma gordurinha. Você precisa de R$ 10.361. R$ 10.361, eu vou dividir por 0,5. Eu vou botar aqui, meio, divide. Ah, não, era 0,5%. Então, R$ 10.361 é o que você tem, 0,5%. Ah, R$ 10.000, você precisa de 2 milhões, tá? Eu ia fazer a conta aqui, mas dá muito trabalho. É porque esse tipo de conta eu sempre faço no Excel, eu nunca faço no HP. Mas é 0,5% divide por 0,5%. Dá 2 milhões. Qual é o seu desafio agora? O seu desafio é pegar o dinheiro que você tem, investir, mais todos os aportes para chegar a 2 milhões, para ter uma renda de 10 mil em 10 anos, que é o que você pensou em 7 mil, corrigido a inflação. É isso. Juliana falou aqui, ó, 10 mil, 2,005. Ah, é verdade, né? Eu sou bem burro. É porque aqui, ó, 10.361,05 divide. Ah, não, botei um zero a menos. 10.361,005 divide. R$ 2.072.200, tá? É porque tem que dividir por 0,005, que é 0,5%. Tá? Era só andar com zero. Foi aquilo que eu ensinei para vocês na aula. Era só andar com zero. Muito mais fácil. A Alê, super especialista de Prev, está falando que é bom lembrar que na portabilidade não há perda de tempo da contribuição, nem pagamento de R, porque não é resgate. Isso é importante. Peguei e fiz a portabilidade, o seu aporte conta lá desde o início. Ele não zera só porque você mudou de instituição, não. Ele conta lá desde o início. Então, está contando todo aquele prazo lá para você pagar o imposto de renda ou reduzir seu imposto de renda, tá? E também não tem pagamento de R. Você não resgatou. Você só trocou de instituição. Quando você troca de um fundo para o outro ou troca de instituição, não tem pagamento de R, porque não houve resgate. Eu queria agradecer muitíssimo vocês pela presença e pela audiência, paciência de sempre. Beijos, eu espero vocês às 8 da noite amanhã. Tchau, tchau.